Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom iniciarmos o dia diante de Deus, colocando nossas vidas, nossos corações, nossas mentes e principalmente o nosso caminho diante do Senhor. Para que o Senhor nos guie o caminho, nos mostre a direção, nos diga para onde devemos ir, quando e como devemos ir. Andar no caminho com Deus nos garante chegarmos aonde Deus quer que cheguemos. Mas não significa que no caminho não teremos dificuldades. Você lembra da história do povo de Israel? Quando Deus os tirou da terra do Egito, lá pelas mãos de Moisés, Deus tinha para eles um objetivo: levá-los até a terra prometida, Canaã, a terra que mana leite e mel, um lugar de descanso, um lugar abençoado, enquanto o Egito era a terra onde eles eram oprimidos, escravizados, estavam nas mãos de Faraó, que representa o próprio diabo. Então, espiritualmente, a história do povo de Israel representa também a nossa história, que um dia estávamos na escravidão do pecado e deste mundo, um lugar de trevas. Mas Deus, através de Jesus, que Moisés representava Jesus, nos tirou da escravidão com mão forte, nos arrancou das mãos de Faraó, que representa Satanás, e nos levou para um caminho que leva à terra que mana leite e mel, leva para a terra prometida, leva para a eternidade. E esse caminho chamado deserto é o caminho que estamos andando hoje. Todos nós nesta terra estamos caminhando com Deus em direção à terra prometida, mas ainda nenhum de nós alcançou. No deserto, que é o lugar do caminho, passamos por aflições, mas Deus está conosco. Enquanto o povo estava no deserto, Deus mandava o maná, que é o pão que caía do céu, não faltava alimento, Deus colocava a nuvem de proteção de dia, a nuvem de iluminação, a nuvem de fogo à noite para iluminar o caminho de noite. Deus colocava os seus anjos para acampar ao redor, Deus abençoava que as roupas deles não envelheciam, seus sapatos não envelheciam, ou seja, mesmo no meio do deserto, Deus provinha tudo o que eles precisavam. Assim somos nós. Estamos ainda em um mundo de pecado, mas Deus está conosco. E é refletindo nesta história do povo de Israel que o apóstolo Paulo, nessa carta aos Hebreus, no capítulo 3 que nós vamos ler hoje, ele reflete sobre nós, igreja. Nós que estamos no caminho com Deus, indo em direção à terra prometida, nós que estamos indo com o Senhor, devemos olhar o exemplo de Israel e aprendermos as lições com os erros deles. Porque eles no deserto tiveram um coração duro, colocaram Deus à prova, reclamaram de tudo, murmuraram contra a liderança, foram obstinados, duros de coração, e por causa disso Deus os reprovou. E eles ficaram 40 anos andando em círculos. E aquela geração não entrou na terra prometida, apenas os seus filhos. Devemos aprender essa lição e vamos ler como então Paulo nos ensina sobre isso. Vamos ler Hebreus capítulo 3, do versículo 7 em diante, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram no coração. Presta atenção nesse texto. Sempre erram no coração. E eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Vou parar aqui, olha que forte.
O apóstolo está nos ensinando que todo o erro do povo de Israel começou em um coração mau. O próprio Deus diz aqui, nesse texto, onde ele diz que o Espírito Santo fala, que é uma citação, do Antigo Testamento. Olha só, que Deus se indignou porque eles sempre erraram no coração e não conheciam os caminhos de Deus. Quando erramos na prática, nosso erro primeiro está no coração. Primeiro no nosso coração se estabelece o mal. Jesus disse que do coração provém as fontes da vida e que do coração saem os maus desígnios, ou seja, as más intenções. Olha só o que Jesus está falando, que antes do mal ser praticado pelo corpo, pelos olhos, pela boca, ele vem do coração. Então devemos o tempo todo olhar o nosso coração para ver se ele está cheio de luz ou cheio de trevas. Será que o nosso coração é obediente a Deus, temente a Deus, ama a Deus, ou ele ama a si mesmo? Ele ama as coisas deste mundo? Será que o nosso coração está no Senhor, ou o nosso coração está nas coisas passageiras desta terra? Versículo 14, então, o 13 diz que não devemos deixar que o nosso coração seja endurecido pelo engano do pecado. Olha só, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E no 14 diz assim, porque nos temos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Queridos, todo pecado aponta para a incredulidade. O que quer dizer incredulidade? É não crer em Deus. E esse é o maior pecado de todos. Daí você vai dizer, não, pastor, mas eu acredito em Deus. Se você acredita e não teme, você é um incrédulo. Se você acredita e não respeita, não honra, você é um incrédulo. Sabe por quê? Porque lá no fundo você duvida de que Deus existe. Se você continua vivendo no pecado, é porque lá no fundo você acha que Deus não está te vendo. É porque lá no fundo você acha que Ele não é tão real assim. Porque do contrário você temeria a Deus e o honraria com a sua vida e abandonaria o pecado. Portanto, a incredulidade é o pior pecado de todos, quando não ouvimos a Deus, porque lá no fundo desprezamos a sua voz, não cremos, não apenas que Ele existe, mas não cremos na sua palavra, não cremos no que Ele disse, não acreditamos no seu testemunho, não acreditamos que é verdade aquilo que Ele prometeu. Esse é um grande pecado, esse pecado conduz à morte. Mas a fé conduz à vida. A salvação é pela graça, mediante a fé. E fé é crer que Deus existe, mas também é crer na palavra de Deus e obedecer a sua palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, oramos nesse dia pedindo que o Senhor nos encha de fé, a verdadeira fé, não apenas na certeza que o Senhor existe, mas na certeza de quem o Senhor é, o Deus revelado. Através do Teu Filho Jesus, o Senhor se revelou, nos deixou a Tua palavra. Senhor, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no que o Senhor disse, inclusive que o Senhor vai voltar. Nós cremos que o Senhor está conosco todos os dias e eu peço agora, te manifesta na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, renova o seu coração, Senhor, dá-lhe fé, esperança, amor. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, dá uma vida de fé, uma vida, Senhor, cheia da Tua presença. Para cada amigo que nos ouve hoje, eu peço um renovar da Tua presença, da Tua unção, Senhor.
que haja temor e que cada um no dia de hoje possa viver a tua vontade. É isso que pedimos e cremos e assim descansamos em ti, Senhor, certos de que o Senhor nos ouve, nos ama e está nos preparando um caminho perfeito. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos. Que tal gastar um tempinho agora compartilhando o devocional?